aqui agora uma receita de massa chiffon de chocolate leve, fofinha, muito gostosa. Eu já deixei aqui tudo preparadinho os ingredientes. Nós vamos utilizar açúcar, óleo, fermento, o bicarbonato, leite, ovos, o chocolate em pó. Não é achocolatado, tá, gente? Porque o achocolatado, ele tem uma porcentagem muito grande de açúcar. Então, de certa forma, acaba alterando a nossa receita. Ele fica um pouquinho mais doce, né? E perde um pouquinho aquela tonalidade do chocolate, tá? Então, procurem utilizar o chocolate mesmo em pó ou então o cacau em pó. E nós vamos utilizar também na receita a farinha de trigo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês direto na batedeira, para vocês acompanharem todo o processo dessa massa. Aqui na batedeira, eu vou colocar os ovos. Eu vou bater esses ovos na batedeira na velocidade máxima até aerar bem esses ovos. Eles vão dobrar de volume, né? Vão formar um creme esbranquiçado e vai ter muito ar nessa mistura. Por isso que agora a gente está trabalhando a massa chiffon. Ele é um método espumoso, né? A intenção é a gente agregar bastante ar aqui com o batimento dos ovos, tá? Então eu vou ligar a batedeira. Vamos deixar bater. Olha só como que ficou esses ovos com o batimento. Aqui só tem os ovos e muito ar, né? A massa chiffon é uma massa de método espumoso. Mas, Bianca, o que é método espumoso? O método espumoso, ele consiste em primeiro bater os ovos, né? Depois nós vamos adicionar o açúcar, para que incorpore aqui nesse creme muito ar. E o resultado disso é que nós vamos ter, né, uma massa bem leve, bem fofinho. Quanto mais ar tiver na nossa massa, na nossa receita, mais fofa ela vai ficar, tá? Então agora nós vamos entrar aqui com açúcar. Vocês não precisam desligar. Eu desliguei aqui a batedeira para mostrar para vocês como é que ficou o ar aqui com o batimento dos ovos, mas vocês podem seguir direto a receita, tá? Então eu vou ligar aqui a batedeira novamente para nós adicionarmos o açúcar e vamos deixar bater muito bem novamente. Vamos lá. Entrei com o açúcar. Vou ligar novamente na velocidade alta. Vou diminuir a velocidade da batedeira e vou adicionar o óleo aos pouquinhos. Logo em seguida, o leite. Vai bater só um pouquinho, só para misturar esses ingredientes. E eu já posso desligar a batedeira, porque nós vamos finalizar o processo da massa na mão mesmo, tá? Ó, por que, Bianca, que eu não posso simplesmente finalizar, né, aqui? Porque agora nós vamos entrar com os ingredientes secos, e um deles é a farinha de trigo. Se eu bater aqui com o meu batedor, né, o globo, a farinha de trigo pode ativar o glúten. E se isso acontecer, a nossa massa vai ficar dura, né? Não vai ficar o aspecto que a gente quer que ela fique. Não vai ficar aerada e fofinha. Ativando o glúten, a massa fica pesada e mais durinha. Então, para não correr esse risco, a gente vai terminar o processo aqui na mão mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu vou adicionar um pouquinho da minha farinha de trigo e um pouquinho do chocolate em pó. E com o fouet eu vou só agregar, não precisa bater. É só agregar esses ingredientes. Desse jeitinho, ó, com toda calma, com toda paciência do mundo. Desse jeito. Misturou tudo? Eu vou vir com mais um pouquinho.
Mais um pouco da farinha. E mais um pouquinho do chocolate em pó. A massa já começou a dar uma engrossada. Agora eu venho com a última parte da farinha. E com a última parte do chocolate em pó. Desse jeitinho. Mexe bem com o fouet. E agora é hora de adicionar aí o fermento e o bicarbonato. Por que que o bicarbonato entra nessa receita? Ele vai servir para ajudar aí na tonalidade da nossa receita. Se eu coloco só o fermento, ele vai ficar com uma tonalidade de chocolate mais clara do que se eu colocar o bicarbonato. Tá? O bicarbonato, ele também é alimentar, você encontra aí em qualquer supermercado, tá? Não faz mal à saúde. E você pode estar utilizando sim, até porque é uma pequena quantidade, né, que vai vir aqui na nossa receita. Então, a ação química, né, do bicarbonato com a temperatura de calor, temperatura alta do forno, né, junto com os ingredientes aqui da nossa receita, vai fazer o nosso bolo ficar com uma cor mais intensa de chocolate. Tá? Então, somente agregar esses dois ingredientes, né, eu coloquei aqui o fermento e o bicarbonato, e a nossa massa já tá prontinha para ir pro forno. Já pré-aqueci o forno a 160 graus. Eu vou distribuir essa massa em duas formas. Já untei somente o fundo da forma, não passei desmoldante nas laterais. Por quê? Porque nós precisamos, né, que o bolo ele não cole embaixo. Mas nas laterais, se a gente fizer isso, quando a massa for subindo, né, ela agarra nas paredinhas aqui da nossa forma. E se ela tiver com muita gordura na lateral, muito desmoldante, ela vai acabar dando uma baixadinha, né, na lateral, porque ela não consegue agarrar direito, e o meio vai dar uma subidinha. Então, para não acontecer isso, a gente não passa o desmoldante na lateral. Vocês vão ver que o bolo cresce muito mais uniforme se fazemos desse jeito. E por que, Bianca, que eu vou distribuir em duas formas e não somente em uma? Porque se eu colocasse tudo em uma forma só, né, como a nossa forma aqui não é muito grande, ela tem 14 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Se eu coloco tudo em uma forma só, ela vai passar aqui dos 2/3 de massa que a forma comporta. Não adianta você querer colocar toda a massa dentro de uma forma só, ela vai transbordar, vai sujar todo o seu forno, vai ficar uma loucura. Então, vamos com calma, coloca aí, distribui, né, a massa aí em duas formas, para que não corra esse perigo. Como é que eu sei a quantidade de massa certa? Você nunca pode ultrapassar 2/3. O que seria 2/3? Digamos que se a gente dividir aqui, olha, 2 riscos nessa forma, ela vai ficar com 3 partes. Quando chegar a massa aqui no segundo risco, eu paro. Eu não posso ultrapassar nunca 2/3 de massa. Essa massa aqui, como é do método espumoso, ela cresce bastante, ela fica bem fofinha. Então, o ideal é que vocês deixem até menos, né? Menos quantidade de massa em cada forma. Foi por isso que eu dividi aqui, tá? Também podemos observar, antes de levar ao forno, que ela tá cheia de bolinhas de ar, olha. Cheia de bolinhas de ar, por conta do batimento dos ovos, né? Então, essa massa tá cheia de ar por dentro. Quando eu for levar ela ao forno, com alta temperatura, quando o fermento, né, começar a agir, vai formar mais ar ainda. Então, o que é bom a gente fazer? Dá umas batidinhas antes de levar ao forno, para que boa parte desse ar saia agora antes de ir para o forno. Senão, o resultado que nós vamos ter depois de assado é aquelas bolhas de ar muito grandes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar umas leves batidinhas antes de colocar no forno. Vamos lá. Ó, pode ver que já saiu
boa parte do ar, em comparação com a outra, tá? Vou fazer a mesma coisa. E vou levar ao forno. E olha só que perfeição, gente. Que perfeição dessa massa. Cresceu super uniforme, olha. Ele não baixou no meio, não subiu, não baixou, olha. Pode ver que ele cresce bem retinho. Isso também se deve, claro, a vários fatores, como a temperatura do forno, mas também da gente não ter passado a gordura, né, o desmoldante aqui na lateral. E olha só que fofura, ele tá mega quente ainda. Eu vou deixar aqui esfriar um pouquinho. Eu vou me arriscar. Vou arriscar. A gente, quando confia naquilo que ensinamos, é desse jeito, olha. Acabou de sair do forno, tá bem quente. Esse aqui parece que tá mais quente. E eu vou retirar aqui do forno, da forma para vocês verem. Com a faquinha na lateral, com todo cuidado, principalmente agora que ela tá bem quente. Ó, eu vou só descolar. Eu vou só descolar a massa. Ó. Com todo cuidado. Ó. Aqui em cima ela forma uma casquinha, ó, estão vendo? Essa casquinha ela é mais durinha. E aí ela cola um pouquinho na lateral. Vamos lá. Com todo cuidado, não façam isso, tá? Esperem uns 15 minutinhos para poder desenformar. E olha só que perfeição. Eu nem esperei, tá mega quente. Não sei se dá para ver por aí, mas tá saindo fumacinha. E já desenformei essa massa. Super molinha, super macia, olha. Olha só, acabou de sair do forno, não deu nem tempo. Olha só, que maciez. E é uma massa extremamente úmida, ó. Eu vou colocar aqui na luva para vocês conseguirem ver. Olha só. Ela é uma massa extremamente úmida, macia. É a massa perfeita de chocolate, tá? Então, podem ver que até o fundo ficou meio coladinho, tá? Mas é porque eu acabei de tirar do forno e desenformei. Se vocês esperarem aí uns 15 minutinhos para eu poder desenformar, ela vai sair até mais perfeitinha, tá? Mas eu sou dessas, já quero mostrar. É assim mesmo.